dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? Eu sinto saudade de vocês, né? Que eu encontro vocês aí nas ruas. Dona Marli, vi você, eu tô te acompanhando. Ui, ótimo, continue me acompanhando. Eu vou apresentar para vocês uma pessoa fantástica, linda de viver, minha amiga, é a doutora Inês Costa, dentista, doutora Inês Costa Aires, dentista. Acabei de entrevistar o marido dela na semana passada e agora é a vez dela, né? Uma pessoa maravilhosa, muito bonita. Vocês estão vendo aí no vídeo, né? Inês, boa tarde. Boa tarde, Marli. Que prazer enorme estar aqui de novo falando com vocês. É sempre muito bom estar aqui contigo. Vou te adotar, minha filha. Ai, eu tô adorando isso. A gente, antes de começar a entrevista, eu já estava aqui rindo pra caramba. Falei pra ela que coisa gostosa tá aqui com ela, porque a gente se diverte sempre, né? Exato, quando eu vou no consultório. Quando a gente tá perto dessa mulher, é alegria demais, sempre, o tempo todo. Mas Inês, vamos falar, você fez curso em... Você fez curso ou deu curso em Portugal? Ah, em Portugal, eu cheguei mês passado de Portugal, estive lá em Lisboa. Lá eu participei de um congresso muito grandioso e também dei aula. Um amigo meu tem uma clínica lá e ele me convidou para dar aula, para ajudar a treinar a equipe dele, e eu dei aula também. Foi muito legal. Ah, que coisa boa. Muitos dias em Portugal? Fiquei 18 dias lá. Sim. Que bom. Sim. Agora, depois, antes você foi fazer um curso nos Estados Unidos, não foi? Numa universidade? Tem esse tempo todo que eu não venho aqui, Marli. Você veio antes de ir para os Estados Unidos? Olha, então, nos Estados Unidos eu estive em Harvard, lá em Boston. A minha maior motivação de ir lá foi fazer um curso em cadáver fresco. Um curso de anatomia em cadáver fresco, porque pra gente que trabalha com harmonização, é muito importante saber anatomia. É muito importante conhecer cada pedacinho, cada detalhe e como a anatomia é diferente de umas pessoas para outras, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento. E a minha maior motivação de ir lá foi esse curso em cadáver fresco, que eu gostei demais. Depois a gente teve... É mesmo? Sim, todo mundo faz essa... Meu Deus. E era mais ou menos assim, a gente injetava o produto no cadáver. Eles vinham desmembrados, né, do pescoço para cima, porque é a harmonização. Então a gente injetava os produtos com cores diferentes e depois a gente fazia a dissecção camada por camada da pele, para a gente ir observando o plano que colocou, as estruturas importantes que tinham do lado de cada produto que a gente colocou, para que quando a gente venha fazer isso na vida real, no paciente real, a gente saiba os cuidados que tem que ter, quais são as estruturas anatômicas importantes ali. Então foi um dos cursos que eu fiz mais gratificantes para mim, sabe? Eu aprendi muito, embora seja estranhoso demais para quem não está acostumado com isso, né?
Para quem não é da área. Exato, isso assusta. Isso né? causa muito estranhamento, mas pra gente, né? que Tem trabalha. que estar preparada, né, pra isso, Sim, né? sim. Botar um negócio, acho que eu caio. Ai, meu Deus do A céu. gente teve amigos lá que passaram mal. Ah, sim. Mas eu tenho estrutura para isso. Tem que ter. E aí depois nós fomos para Beverly Hills também fazer um curso com cirurgião plástico lá. E eu aproveitei também para conhecer lugares que eu não conhecia. Sim. Tive essa experiência, lidar com culturas diferentes, que eu gosto demais de lidar, de conhecer as culturas, de experimentar tudo, sabe? Os sabores de cada local. Então, eu vim ainda nessa última viagem que eu fiz, eu ainda vim no avião agradecendo a Deus e pensando assim, que bom que a minha profissão tem me permitido conhecer tantos lugares, né? Agora, no dia 10 de dezembro, eu vou para Manaus dar aula lá. Manaus? E não conheço Manaus. E sei que culturalmente tem muitas coisas diferentes da gente. Muita coisa. Eu estive lá, mas foi rápido. Aí eu já fico assim, eu preciso... Calor. Todo mundo falou pra mim que é calor. Muito quente. Mas eu já fico assim, vou ver se eu consigo ficar mais um diazinho pra eu poder passear, conhecer tudo, sim, né? Aqueles rios lindos. Eu gosto disso. Sim. Agora você também vai fazer um curso, ou vai... Não, acho que você vai dar um curso em Maringá, no Paraná? Não, em Maringá eu estou fazendo um curso. Está fazendo. É um curso de cirurgia e que foca muito na parte de nariz, né? Eu tenho uma grande procura no consultório relacionada à parte de nariz. E aí eu quis fazer algo que seja mais definitivo. E fui para fazer esse curso. O meu marido, que é médico, o Fabrício, tá indo comigo. Tá se interessando pelo assunto. Que bom. Para que a gente possa fazer algo mais seguro mesmo para o paciente, né? Que aí vai juntar a habilidade da odontologia com os conhecimentos da medicina. Poxa, e vamos legal, juntar o né? pacote para oferecer o melhor para o paciente, né? E ele é político, né? Oxe. Tá preparando seu filho para isso? Não tá não. O meu filho para quê? Para política? Não quero. Eu não sei, Marlinha. Ele não fala nada, não? Não, meu filho está terminando agora o colégio, né? Tá no 3º ano. Ele pensa em fazer faculdade de economia. Mas eu não sei. Político, não sei. A política caiu na vida de Fabrício, de repente, assim, né? Não foi nada planejado ao longo da vida. Mas aconteceu. E acho que se tiver que permanecer na nossa família, vai ser por acaso também. Ninguém planeja, não. As filhas fazem... Uma faz odontologia? Uma faz odontologia, que é a mais velha, Maria Clara. E que eu tive o prazer de tê-la comigo lá em Portugal, dando aula comigo. Foi minha monitora. E fez fluir muito bem, porque ela é uma menina muito responsável, sabe? Então ela fez fluir tudo muito perfeitamente, me ajudou muito. E tenho a Maria Sofia, que é do meio, que faz medicina. Que bom. Família encaminhada, né? Que coisa boa, né? Sim, verdade. Eu acho que isso é um presente de Deus, em ver os filhos, né? Netos encaminhados, poxa Deus. É um presente mesmo, né, Maria? Porque o mundo está tão conturbado, né? Tão virado, né? A gente também passa por uns perrengues, né? Eu acho que... mas isso é normal, né? Você não vai passar em branca as nuvens, né? Não. Até porque o adolescente, ele é tão agitado, ele é tão cheio de alterações, ele quer conhecer tudo, Exato. acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Exatamente. E aí vem aquele choque, mas depois se passa, né? Depende da estrutura da família, né? Verdade. Do amor, né? Exato. E do entendimento. E é o que a gente está falando, entender que a vida não é perfeita, que a gente passou por desafios e eu acho que eles também precisam passar pelos deles, né? Exato. E esses desafios, essas dificuldades vão fazer dele pessoas muito mais fortes, pessoas muito mais resilientes e assim, mas porque às vezes as pessoas veem a gente como uma família perfeitinha, né?
E só para contar que às vezes não é, né? Às vezes não, mas não que nada daquilo, só aparência. não, mas que é o amor que mantém a gente ali junto, unido e passando por todos os obstáculos, né? Eu acho que é muito a estrutura da família também, né? Exato. Então vamos voltar ao nosso aqui. Ao tema. Harmonização. O que o pessoal pede mais a você quando chega? Qual o procedimento que as pessoas pedem mais a você quando chegou ao consultório? Olha, o meu público-alvo é um público que já começou o processo de envelhecimento e que quer recuperar algumas estruturas que foram perdidas ao longo dos anos, uma qualidade de pele melhor. Então, o meu público-alvo geralmente são pessoas acima dos 40 anos. E lá eles me procuram muito pro Botox, que é sempre. Eu tenho pacientes muito fiéis do Botox, né? Que ele é um reeducador muscular. E à medida que a gente vai utilizando, a gente vai diminuindo algumas expressões que a gente faz sem querer. E essas expressões acabam causando algum enrugamento. Então a gente vai aliviando essa força muscular e aliviando essas rugas consequentemente. Os bioestimuladores de colágeno também, porque já é entendido que a gente precisa do colágeno. O colágeno é a principal proteína de estruturação facial que a gente desde os 25 anos parou de produzir. Mas a gente tem a célula que produz, que é o fibroblasto. Todo mundo tem essa célula. Quando a gente passa produtos a nível dessa célula, elas respondem produzindo colágeno. Então, hoje em dia, existem no mercado vários produtos que têm essa função. Vou dar alguns exemplos. O Radiesse é um exemplo, o Sculptra é um exemplo, os fios de PDO, que são os meus queridinhos, porque eu gosto da maneira que o arranjo de colágeno que é formado em volta deles, onde a gente consegue fazer pilares de colágeno direcionados. Então, assim, é isso. Respondendo a sua pergunta, me procuram muito para fazer a toxina botulínica, que a gente chama muito de Botox, né? É mais conhecido como Botox. Botox, né? E os bioestimuladores de colágeno. Tem o público mais jovem que procura para fazer uma boca maior, para um contorno de mandíbula. Sim. Para estruturar a face, para modificar uma maçã do rosto que está mais caidinha. Mas nariz, eu também tenho bastante paciente. O público jovem? Sim. O público jovem tem alguns até com menos de 18 anos que tem que levar autorização, que os pais têm que ir junto, fazer a autorização. E aí, geralmente, esse público é nariz. É algo que os incomoda muito, que eles sentem vergonha, né? Então, alguns pais os levam, inclusive, por isso. Agora, você vai voltar a Portugal? Vou. Quando? Eu volto para Portugal agora em janeiro. Ah, é? Sim. Aí lá a gente tem outra turma também que eu vou acompanhar. Talvez dê um curso em Porto também. Uma pessoa já fez contato comigo. Mas esse de Lisboa já está certo. O do Porto eu ainda estou pensando. E tem um congresso que acontece em Paris também, que é um congresso internacional de harmonização orofacial, e ele é um dos maiores congressos da Europa. E acontece em Paris. Eu também vou dar uma passadinha lá para ver as novidades. Que bom, poxa vida. Porque tem que ser, não pode chegar e ficar aqui, né? Parada só, né? Marli, esse mundo de harmonização, ele está em constante crescimento, em constante mutação, sabe? E eu acho que é uma responsabilidade muito grande você mexer com a face de alguém. Então a gente tem que estar sempre buscando, a gente tem que estar sempre vendo o que há de melhor para oferecer o melhor para o nosso paciente, sabe? É uma questão de responsabilidade mesmo. Muitas pessoas me perguntam no Instagram ou até me encontram na rua e falam assim: você é minha referência, me diz o que eu tenho que fazer para eu também ser assim um dia. E eu falo assim: você tem que estudar.
É óbvio que você precisa treinar habilidade, você tem que... uma série de outras coisinhas, mais secundárias. Porque eu acho que o mais importante é você estar em busca constante de aprendizado, para que você faça um paciente e aquele paciente fique bacana e aquele paciente que ficou legal, ele vai te trazer mais um monte, né? Ah, sim. É assim que funciona, é assim que funciona. Então, você tem que estar buscando para você oferecer o melhor. É a referência, né? Sim, sim. E, você indica as essa Se você dá uma coisa errada no rosto, né? É muita responsabilidade, não é? É muita coisa. Então é isso, é estudar e... Eu acho que com essas harmonizações cai um pouco a cirurgia plástica, não? Bastante. Eu vejo bastante isso no consultório. E até porque, assim, a cirurgia plástica, eu tenho pacientes que eu indico para cirurgia plástica, porque eu vejo que a expectativa dele, às vezes, é grande demais e ele não vai ter paciência para a harmonização. Porque a harmonização, uma harmonização bem feita, ela é muito gradativa, para não modificar demais a fisionomia do paciente, sabe? Para a pele se recuperando, ela é gradativa, ela não é assim abrupta. Então, se eu percebo que o paciente ele quer algo muito diferente em pouco tempo, eu já digo para ele que é um caso para cirurgia plástica. Mas eu, em contrapartida, tenho muitos pacientes que já fizeram cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica ela não é definitiva. O processo de envelhecimento continua acontecendo. Então, assim, você estruturou uma parte, mas você continua envelhecendo. Então, eu tenho pacientes que já fizeram cirurgia plástica, que já fizeram cirurgia plástica de olhos, e hoje tem a pálpebra caída. E a harmonização, com todas essas inovações dela, ela tem tido muitos caminhos e oferecido muitos recursos para a gente poder trabalhar com esses pacientes de uma forma muito segura, muito natural e trazendo um resultado muito bonito, né? Sim, eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu acho que a gente muda demais a vida das pessoas, sabe? A gente trabalha com a questão da autoestima. Então a gente trabalha, é grandioso demais trabalhar com o que eu trabalho. Eu gosto demais da conta e é muito grandioso, como eu já falei. Agora as pessoas têm que entender também que depende também muito da idade, né? Para essa transformação. Sim, depende. Lógico, tem uma série de fatores, sabe? Por exemplo, a alimentação é muito importante. Se o paciente é fumante, a gente tem muita dificuldade. Ah, é? Muita dificuldade. Agora, se vem um paciente que ele me mostra assim, que ele está com os exames todos bacana, que ele está com uma educação alimentar boa, que ele se hidrata muito, a resposta à formação de colágeno, ela ocorre de uma forma muito bonita, sabe? Esse paciente, a gente tem respostas muito mais rápidas. E então, assim, o corpo, a pele da gente, ela não está separada do corpo, né? Ao contrário, então, a gente precisa estar com o corpo equilibrado para que a resposta da formação de colágeno e de ter uma pele boa, ela seja bem efetiva. Agora você fala de alimentação. Como assim? O que você da alimentação? Sim, se você tem, por exemplo, carência de vitamina, sabe, carência principalmente de vitaminas, de proteínas, uma hidratação que não é eficaz, e dentre outras coisas que são... Então, assim, às vezes o paciente já vem do médico, o médico já está reeducando. Tem pessoas que, por exemplo, hoje em dia são intolerantes à lactose. E tem muita coisa, né? E tem uma gama. Estão descobrindo muitas pessoas que eu acho que antes passava meio despercebido isso. Só que, por exemplo, se a pessoa é intolerante à lactose e ela consome a lactose inflama o corpo dela. Então a resposta à formação de colágeno, elastina, ela fica mais deficiente, sabe? Então é isso que a gente está conversando. Precisa estar com a saúde bacana para que uma resposta seja mais rápida.
Então, pra mim, limitação é isso. Paciente que fuma muito. Pois é, como é que o cigarro faz, né? Nossa, é absurdo. É Imagina o pulmão absurdo. desses fumantes. Verdade, E verdade. tem gente que fala, não, fiz radiografia no meu pulmão, é limpíssimo. E gente que fuma já mais de 30, 40 anos. Pois é. Eu Mas não assim, acredito. tem muitos pacientes que chegam no consultório sem cheiro de cigarro, que a pessoa, né, se arruma toda direitinho, e eu olho pra pele dela e eu falo, você fuma? Ela, como é que você sabe? Eu não fumei hoje, pra você não perceber, sabe? A pele, ela entrega. Então, assim... É uma pele assim, castigada, não é? A voz é muito diferente. A voz é horrível. A voz do fumante é diferente. Então, A voz assim... rouca, né? Mas você sabe o que me deixa, assim, mais intrigada? Porque antigamente existia uma campanha, tipo assim, é bonito fumar, né? Era bonito fumar. Bonita, mãe. Aqueles personagens bonitos da Marlboro, né? Aqueles homens bonitos, os cavalos bonitos, aquela gente bonita, né? Então era bonito fumar. Hoje em dia a campanha é negativa contra o fumo. O próprio maço de cigarro vem mostrando ali atrás o que é que aquilo ali pode provocar e como os nossos jovens estão fumando. Você passa na rua, você vê um monte de jovem fumando. Não combina, é estranho isso, não é? Eu acho mulher também fumando, não sei que eu nunca fumei. Eu acho horrível. Sim. Eu nunca fumei. Sim, você nunca experimentou? Eu experimentei uma vez sair aqueles cigarros que vinha de Manaus. Com sabor? Com sabor não, mas ele vinha sendo embalagem prateada, dourada, era linda Bem a chique. embalagem. Aí eu peguei até era de um amigo, me dava, fuma pra você ver como é bom fumar. Quando eu fiz aquilo, me engasguei, menino, eu nunca mais quis saber. É verdade. Quando eu fiz assim, engasgou, que eu não sabia, nunca tinha fumado, né? Sim. Olha, ainda bem, graças a Deus. Pois é. Nunca quis saber de aprender a fumar. Isso é coisa pra aprender? Não, de jeito nenhum. E bebida também nunca me fez assim a cabeça beber. Sim. Assim, são coisas inorgânicas, a bebida, o cigarro e mais um tanto de outras coisas. Drogas. E mais um tanto de outras coisas mesmo que são inorgânicos que a gente acaba consumindo e que fazem mal ao nosso corpo, né? Exato. O ideal é que a gente pudesse evitar tudo isso. Mas se a gente não pode realmente evitar tudo, que a gente pense um pouco. E quando eu digo não pode evitar tudo, por exemplo, os enlatados, a gente... Você não come, não? Mas assim, um açúcar, você consome? Açúcar, mas eu uso mais o adoçante. Sim. Mas de qualquer maneira... São Eu inorgânicos. gosto muito de doce. Formiguinha? Doce, eu adoro doce. Né? Gosto mesmo. Eu também gosto. Não posso falar muito não, que eu também gosto. É a dificuldade, né? Leite, tomo muito leite, eu gosto de leite. Você toma? Leite não, eu gosto. Mas é que a gente estava falando hoje. Hoje em dia tem muita gente intolerante à lactose. Pois é, o que causa lactose? A lactose é uma proteína do leite. E aí a gente precisa degradar essa proteína no corpo. Algumas pessoas não têm a enzima que degrada a lactose. Então ela acaba fazendo mal pra gente. A lactose ou a outras proteínas do leite também. A gente fala muito da lactose, mas pode ser intolerante também a outras proteínas. Então, se a pessoa não tem essa enzima que degrada, ela essa lactose que ela ingeriu, esse leite que ela ingeriu, ou os derivados do leite, porque não é só o leite especificamente, né? Faz mal, sabe? Atuam fazendo mal, causando realmente uma inflamação no corpo. Algumas pessoas incham, algumas pessoas têm diarreia e, enfim, causam... Quando há rejeição, né? Isso, quando é intolerante. Mas é intolerante por não ter a enzima que degrada. E aí existem umas enzimas que se compram em farmácia e aí você digere diariamente ou quando você for consumir o leite, mas ela atua degradando a lactose. Se o paciente for intolerante a outras proteínas,
aí não adianta tomar essa, sabe? Então, assim, é importante procurar um médico. Se a pessoa sente que, sei lá, tem se sentido inchada, se sentido empazinada ou com muita diarreia, é legal procurar um médico para fazer o teste, para descobrir. Eu sei dessas coisas porque eu sou intolerante. Eu não sou, não, porque eu tomo bastante leite, desde que eu era bebezinha. Era nenenzinha, porque minha mãe teve pouco leite, ela contava a história, né? Então, leite vaca mesmo, não tinha esses leites que tem hoje. Não, né? Morava na roça, né? E não tinha leite vaca. Eu botava-se um pouco d'água para ir diluindo. E acabei. Porque era tão forte que dava até. Que fazia tirava até mal. direto da vaca, não tinha nada disso, né? E olha, leite, requeijão, queijo. Consome tudo. Tudo, não sinto nada. Pois é. Eu descobri recentemente, porque eu tô ficando muito inchada. E aí descobri. Mas ainda nesse primeiro momento é difícil a gente se reeducar. Coalhada, adoro coalhada. Imagina, tudo isso é uma delícia, Marli, tudo isso. E aí quando você pensa que você tá intolerante àquilo ali, que você não pode, você vê quantos produtos tem a lactose. Tem muita gente também intolerante a glúten, né? Sim, visto falar muito. E tem gente que é intolerante a glúten e a lactose, pensa. A quantidade de limitações que uma pessoa dessa tem. Deve ser difícil se alimentar, não é? Eu que não gosto de muito salada. Não! Sou muito fã, não. Olha só, como é que pode uma mulher cheia de saúde falar isso com a gente? Eu não sou fã, não. Coisa crua eu não gosto. Salada, a única que eu como ainda é alface. Não gosto de rúcula? Não, mato não, sou coelho. Sou coelho. Não gosto, não, é engraçado. Talvez por não ter sido acostumada, né? Sim. Talvez. A salada minha é alface e tomate, nada mais. Olha só! Eu gosto bastante de uma salada. Engraçado, não sei se eu não fui acostumada, não sei. Na minha época não existia muito essas coisas, né? Era aquela comida mesmo, né? Pois é, arroz, né? feijão, carne, alguns legumes, mas não era como hoje, hoje é totalmente diferente, né? Sim, verdade. Eu também morei num sítio, né? Também sou da roça. E lá a gente também consumia essas coisas todas. Minha mãe fazia leite, matava galinha, matava porco lá no sítio, essas coisas todas. Em casa era assim. Cozinhava na banha do porco, né? Exato. Isso. Isso não era, hoje é totalmente diferente, né? Hoje o pessoal usa muito enlatado, muita coisa, nesses embutidos, tudo. E a nossa realidade aqui ainda é muito menos, né? Porque se você viaja, tipo lá nos Estados Unidos, meu Deus, é tudo enlatado, é tudo... Lá em Boston, onde eu fiquei, a gente ia ao mercado e voltava cheio dos enlatadinhos pra facilitar a vida mesmo, né? Que é o que eu sei, né? Também. Eles são diferentes. Sim. Eu fiz um cruzeiro de Miami para Bahamas, olha, e só tinha aqueles americanos, né? Mas todo mundo, quase todo mundo em cadeira de rodas. Eles são muito sedentários e vai causando essa limitação, né? Gordos, já idosos, né? Mas você viste de manhã um café deles, meu Deus do céu, já escorrer aquela gordura. Era bacon com ovo, com salsicha, com linguiça, com tudo isso, não é? Meu Deus do céu, como é que pode comer isso de manhã logo? Aí tem aquele cafezinho com leite, aquela coisa, né? Mas eles se alimentam muito no café da manhã. O café da manhã deles é um almoço mesmo, né? Cheio de gordura. Talvez se eu tivesse comer isso, eu nem sei o que ia ser de mim. Eu não gosto, não gosto mesmo. Eu não gosto muito, eu não gosto de fritura. Não, né? Não sou chegada, não. Sim. Se não tiver outra coisa, eu vou comer. Mas eu gostar de fritura, eu não gosto. Na minha casa eu não faço. Sim. Mas aí, vamos falar mais de harmonização, vamos falar de beleza. O que mais, assim, além da harmonização, o que mais um outro método? Você agora vai trazer mais novidades, né? Sim, o tempo inteiro, né, Marli, nesses cursos. Mas assim, por exemplo, esse que eu fiz agora em Portugal, foi num congresso. Eram 12 palestrantes e dessa quantidade toda de palestrantes, a maioria dos assuntos abordados a gente já conhecia. E eu tô falando isso cheia de orgulho mesmo,
para mostrar para vocês o quanto a harmonização orofacial aqui no Brasil está muito desenvolvida mesmo. Que coisa boa. Muito, a gente está muito à frente, sabe? E falo isso cheia de orgulho, né? Que eu fui lá agora em busca de novidades, óbvio que eu aprendi algumas coisas, mas em sua grande maioria, coisas que a gente já está inclusive à frente. Eles trataram de assuntos lá, como esses fios de PDO na técnica que eu uso. Eles trataram dessa técnica lá como se fosse uma grande novidade, e a gente já faz isso, eu já faço isso há 3 anos, sabe? E aí, por exemplo, nessa turma que eu fui lá dar a aula, quantas coisas a gente sabe, foi para dentista que eu fiz essa formação lá. Quantas coisas quantas técnicas a gente já sabe aqui, a gente já utiliza aqui, que eles não sabiam nada. E aí eles ficaram muito felizes, deslumbrados, sabe? E aí querem fazer o outro curso e sempre me mandando mensagem para perguntar, porque a gente está muito à frente. A gente pode se orgulhar muito da nossa saúde, eu acho que de uma forma geral. Eu estou falando muito da harmonização, porque é algo que é o que eu estou vivenciando agora, mas eu vejo que a saúde de uma forma geral, né? A odontologia, que é a minha primeira formação, e eu já sou formada há 25 anos, vai fazer 25 anos. Então, assim, a odontologia, ela já tem sido muito diferente. Ela é diferenciada. Muito diferente não, ela é diferenciada. Nossa odontologia é muito boa. E agora, podendo ver a harmonização também seguindo por esse caminho, eu fico toda orgulhosa, toda feliz. Mas que bom, e as pessoas acreditam realmente, né? E tudo que você já fez até hoje, sempre deu certo. Graças a Deus, Deus me abençoa muito. Eu sempre rezo muito antes de entrar no meu consultório. Peço que Deus me permita fazer o melhor por cada uma daquelas pessoas que entrarem ali. Eu acho que isso é muito importante também, né, Marli? Nossa. A gente cuidar da nossa espiritualidade, da nossa proteção. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, mas que Deus guie as minhas mãos, para que também entrem pessoas ali do bem, né? E graças a Deus, assim, eu digo que os meus pacientes, eles viram meus amigos, sabe? O pessoal, eu tenho feito muitos amigos mesmo. Até porque o paciente entra lá, deita, fica lá um tempo, então ele conta muito sobre a vida dele. Chiquinho, principalmente. Chiquinho, um beijo pro Chiquinho, mas Chiquinho figura, ele não para de rir. Marli, eu fico mexendo no rosto de Chiquinho e Chiquinho contando piada. É impressionante. Eu mexendo no rosto da esposa dele, Chiquinho contando piada, ele me fazendo rir. Sim, às vezes eu tenho que pedir pro paciente parar de falar um pouquinho, porque... Não pode, porque a gente tá falando, eu falo muito também. Mas quando for atrapalhar, eu peço pra parar. Pode deixar. Lógico. Peço pra parar um pouquinho. A pessoa não tem noção de que tá E eu também adoro uma conversa, né? E aí, assim, eu choro com o paciente, eu rio com o paciente, então eles viram muito meus amigos mesmo. E aquelas meninas que trabalham com você são muito educadas, carinhosas, né? São, verdade. Cada uma com as suas qualidades, com as suas características. Mas é a Laura, Isabela, um beijo para elas duas, que são queridas, não é? Ela me chama minha princesa. Minha princesa, mas é uma princesa, não é? Uma rainha, na verdade. É uma gracinha ela. Tem que ser, não dá pro povo, né? Pois é. E é tão bom você chegar num lugar, ser recebido com carinho, né? Com amor, isso é gostoso. Com certeza. Temos aí 4 minutinhos aí pra falar. Sim. E as suas filhas, uma vai ser dentista, uma fazendo odontologia, a outra medicina, né? Quem vai terminar primeiro? A Maria Clara, que faz odonto. Ah, é? A Maria Clara, ela fazia engenharia. Olha só, que guinada de vida. Ela estudava na UF lá em Niterói, fazia engenharia. Estava no 2º ano de faculdade. Aí um dia ela falou assim comigo: mãe, o que você acha de eu fazer odonto? Imagina, né? Maravilhoso. E ela sempre teve um olhar, sabe, para essa questão da harmonização. Ela sempre teve um olhar diferenciado. Ela me ajudava já no consultório. E aí ela foi para odontologia e está gostando muito. Ela está onde?
Ela estuda em Teresópolis. Sim. Ela mora lá ou vai e vem? Ela vai e vem. Não, mentira. Ela vem muito, mas ela também tem uma casa, a casa de uma tia. A tia tem uma casa de veraneio lá e ela mora na casa da tia. Assim. Já a medicina já tem que ficar realmente, né? Isso. Feriado não vem não, que faz medicina? Vem sempre. Vem? Sim. Porque ela é em Vassoura, né? Vassoura? Em Valença. Valença, longe, sim, né? Sim. É longe pra caramba. Eu tô querendo que ela venha mais pra perto. Tô querendo que ela venha pra Teresópolis, Mas até em que alguma ano? coisa assim. No 3º ano. Ah, é? Então tá bem já vai. Não, no 3º período. Ah, terceiro período, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Então tá bem. Ainda tem muito. Quer dizer, agora só tem o rapaz. Agora vamos ver o que ele vai querer. Qual né? o nome do seu filho? Fabrício. Fabrício. O nome do marido. É Maria Clara, Maria Sofia e Fabrício. Que legal. Sim. Mas ele também novinho também, ainda tem tempo, né, para escolher. Mas ele é cheio de atitude, sabe? Ele é cheio de liderança, cheio de atitude. Eu acho que é porque é o 3º filho também. Exato. A gente tá menos enjoado, deixa ele se virar um pouco mais sozinho, né? Claro, meio homem, né? Exato. Então ele se vira muito sozinho. Ele é praticamente o secretário do pai dele. Quantos anos tem? Ele vai fazer 18. Ah, já um homem. Sim. 18, Mas né? desde 15 anos ele já tem esse perfil assim. Ele é danadinho. Eu vejo todo mundo agitado trabalhando e também vou entrar nessa. É verdade, não tem muita opção, né, Maria? Não tem muita opção, Não tem muita opção. Ou se vira ou se vira. Ele uma greve, conheci. Acho que foi no consultório. Você o conheceu? Conheci. Bonito, Acho que né? bonito. Bonita, cara da mãe. Podia ser feio também. Com esse casal lindo, podia ser feio, né? Poxa. Maria é uma querida demais. Ela elogia tanta gente que é bom demais estar perto dessa mulher. Ah, que isso. Não vou mentir, né? Muito obrigada. Ela consegue dar conselho para quem tem mais idade, para quem tem menos idade. E eu sou fã dela, assim. É sempre um prazer gigante estar aqui, Maria. Obrigada. Eu também sinto isso. Você vir aqui, dar uma entrevista, falar do que você faz, que já fez, coisa boa. Sim, e tá para acontecer, pode contar do livro? Pode. Tá para acontecer um livro falando um pouco sobre essa pessoa. E eu botei tanta pilha para esse livro, porque Marli não é o tipo de pessoa que pode passar por aqui e não deixar um registro. Ela tem que deixar um registro para que as gerações que não vão ter a oportunidade de conhecê-la, saber quem foi essa mulher e a importância que essa mulher teve para Friburgo e para todas essas gerações. Então, o livro vai acontecer. Eu tive a honra de poder escrever um pedacinho do livro e daqui a pouco todo mundo vai poder ter acesso a esse livro. Se Deus quiser, a Caterine está levando-se muito a sério, ela quer fazer rapidamente, né? Porque era para ser antes da pandemia, mas com a pandemia, né, atrapalhou tudo, teve que parar, né? Sim, e a Caterine me falou, eu pedi para escrever no livro, eu falei, eu quero escrever uma coisa no livro. E a Caterine me disse a quantidade de pessoas que pedem exato. que eu teria que escrever um testamento gigante, porque cada um quer falar um pouquinho da Marli, né? Então, e ela quer fazer com foto. Daqui a pouquinho vai ser uma revista. Uma revista. Foto. Verdade. Mas vale a intenção das pessoas, esse carinho, né? Esse carinho não tem nada que pague, né? Não tem Olha mesmo. que, gente, a Caterine está escrevendo, não sou eu, ela que é a Caterine que está mandando. Ela que está mandando, não nada. Portanto, teve um documento que eu tive que assinar por conta dela, entendeu? Só vou chegar lá na hora, do autógrafo. Porque todo mundo deve te pedir também, né? Pra falar, pra escrever, pra tirar foto. Exato. A Caterine me falou que com ela, muitas pessoas, que sabem que ela está escrevendo, né? Exato. Para que dar um depoimento não é bom, não dá, né? Seria um testamento. Um testamento. Ai, meu Deus. Sim. Tenho que agradecer muito a Deus, sabe? Muito a Deus. Muito. Tudo isso bom que acontece comigo. A gente leva
os tombos da gente, né? Sim, é o que a gente estava falando, né? Exato. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não é só aquele mar de rosas, né? Exatamente. Só as perdas que a gente tem na família, só isso já Pois é tudo, né? É verdade. de ruim que acontece. Mas fazer o quê? Isso é o princípio do mundo. É, Está determinado por você não pode mudar o jogo, né? é E verdade. a gente em frente e agradecer a Deus, né? Mais, confortar a gente e tudo. Eu acho que Deus tem sido muito bom comigo, muito bom. Bom mesmo. Sim. E eu acredito muito nele, né? Aham. E ele, É. acho que ele fica assim com medo de mim, não vou cuidar dessa filha. É verdade. Uma vez eu ouvi uma palestra onde o professor falava assim: o que nos torna muito diferentes é a maneira como a gente lida com os nossos problemas. Todo mundo tem problema. Tem, todo mundo. Mas o que faz a gente ser muito diferente é como a gente lida com aquilo ali. Exato. Alguns se vitimizam, outros crescem com o problema. E é isso que nos torna muito diferentes, né? Então que a gente aprenda igual a Marli tá falando, que teve tantas histórias na vida dela. Não, só perder minha filha foi tudo de um. Exatamente. Mas ia fazer o quê? Mas não pode ficar se vitimizando Não. disso. Né? Exato. Precisa, é o que você disse, é a certeza que nós temos. Então a gente precisa, com o dom da vida que a gente tem, fazer o melhor, não é? O nosso horário terminou, já vim avisar, você pode despedir dos telespectadores? Né? Sim, um prazer enorme estar aqui de novo falando com vocês no programa da Marli, e um prazer gigantesco estar aqui com essa mulher empoderada, linda e maravilhosa, que eu amo de paixão. Um beijo para vocês. Olha, obrigada, Elis. Você hoje, feriado, você e o doutor Fabrício, né, vieram aqui. Muito obrigada mesmo de estar curtindo, né, o feriado aí. Mas eu fiquei feliz de vocês dois terem vindo, né? É sempre uma honra, Marli. E a hora que você quiser, você já sabe. Você sabe como me localizar. Eu sei, Tá bom? eu sei. Só não venho mais pela correria, Pois mas, sei. mas gosto de estar aqui. Quem sabe o próximo feriado. Aham, sim. Olha, obrigada. Um beijo para você, para os seus beijo. filhos, tá? Um beijo. E telespectadores, até semana que vem, quero parabenizar o prefeito Johnny Michael pela entrevista que ele deu. Ele me recebeu no gabinete dele e no Dia dos Servidores, a festa que ele proporcionou aos seus funcionários. Estive lá, muita gente, uma premiação muito boa. E parabéns, continue fazendo festas pra gente, hein? Foram ótimas as festas, tá bom? Então um beijo muito grande para vocês, até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.